Boa tarde, meus irmãos. Paz de Jesus. Deixa eu só ligar o meu cronômetro aqui para não passar muito. Mais uma vez, uma alegria grande estar aqui, mas também com grande nervosismo, né, de estar aqui. É sempre muito nervoso estar aqui na frente, os irmãos sabem. Mas é muito feliz, é muito alegre. E glórias a Deus. Já temos sentido aqui a presença forte do Espírito Santo do Senhor nessa tarde, através dos louvores, através da ministração dos louvores. E há vezes em que o que a gente traz para compartilhar com os irmãos, que é aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, já é introduzido, introdução, meio, durante o louvor. E a gente vê realmente a mão do Senhor, a direção do Senhor, né, conduzindo todo o encontro e tudo aquilo que Ele tem para falar e para fazer na nossa tarde. Então foi assim, está sendo assim nessa tarde. E queria, se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça, para a gente orar mais um pouquinho. Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, Pai, naquilo que Tu já começaste, Senhor, nesse encontro, naquilo que já está sendo ministrado, Senhor, aos nossos corações nessa tarde, Senhor. Continua, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Tu tens liberdade, Senhor, total liberdade em nosso meio, Senhor, para falar, para fazer, para mudar, Senhor, para mexer, Senhor. Nós somos Teus, Senhor. Fica à vontade, a casa é Tua, Senhor. Move-se no nosso meio, Senhor, no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nessa tarde, no nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, o último louvor que foi ministrado aqui, os irmãos cantaram assim: Vem, Senhor, nós cantamos, né? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. E aí Paulinho depois falou assim, né? Porque estava no louvor, o jardim privativo é um jardim sem mistura, é um jardim particular, onde o Senhor tem acesso e somente Ele tem acesso. Isso direciona tudo aquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração para compartilhar com os irmãos hoje, mas que Ele falou primeiramente para mim. É uma direção do Senhor na minha vida que eu queria compartilhar com os irmãos. E aí há um título bem específico naquilo que eu queria compartilhar hoje, porque eu senti do Senhor muito forte no meu coração há 15 dias exatamente, o Senhor quase que falando bem alto: não ameis o mundo. Essa frase ficou dentro do meu coração, quase que pulsando. Não ameis o mundo. E aí, quando a gente pensa, né, quando a gente se lembra, ou quando é mencionado esse não ameis o mundo, o primeiro texto que vem à minha mente, pelo menos, é o texto de 1 João, capítulo 2. Alguns de vocês, assim como eu, devem ser muito, né, quando se fala alguma coisa, você imediatamente associa a um versículo. E o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, é um texto muito conhecido nosso, na verdade, os versículos 15, 16 e 17, mas eu anotei aqui, inclusive, que quando nós lemos esse texto, 15, 16 e 17, parece que o versículo 16, ele salta aos nossos olhos, ele pula mais, ele está mais vibrante. E aí a gente, às vezes, passa desapercebido pelo versículo 15 e pelo versículo 17. E aí hoje eu queria focar bem nesses versículos 15 e 17. Versículo 15 diz assim: Não ameis o mundo, começa, né, como a gente começou hoje aqui, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Texto muito claro, texto muito direto, uma ordem explícita do Senhor, de que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Não há dúvida, não há margem para interpretação nesse texto. É um texto, uma ordem que diz: não amem o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. E aí depois, no versículo 16, há uma sentença que explica, porque eu posso pensar assim, você pode pensar assim: por que quem ama o mundo
não tem o amor do Pai, porque é isso que diz o versículo 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E se surgir algum questionamento de por que o amor do Pai não está nele, por que não há amor em si, o versículo 16 ele traz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E aí, repito, às vezes esse concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, saltam de uma forma que a gente não se atenta ao versículo 15. E eu não tenho a intenção hoje aqui de a gente se aprofundar especificamente nessa questão da concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Já fomos ministrados sobre isso. E aí, eu não queria perder o foco do amor ao mundo. Por ora, eu anotei aqui, serve-nos saber que todas essas coisas, o desejo desmoderado, o desejo exacerbado pela satisfação da carne, que é a concupiscência da carne, o desejo desmoderado pelo prazer, pela satisfação, por ter as coisas, por ser alguma coisa, por ser reconhecido como alguma coisa. E aí entram, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não vem do Pai. Isso vem do mundo. E é por isso que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Enquanto eu me preparava para estar hoje aqui com os irmãos, eu pesquisei algumas coisas e aí eu achei um livro que eu não conhecia, um livro de Watchman Nee, talvez alguns de vocês conheçam, que o tema do livro é exatamente isso: não ameis o mundo. O título do livro de Watchman Nee é Não Ameis o Mundo. E sobre o versículo 16, o Watchman Nee, ele escreve lá dizendo que tudo o que pode ser incluído no campo da concupiscência ou do desejo primitivo, tudo aquilo que produz uma ambição desmedida e tudo aquilo que desperta em nós orgulho, todas essas coisas formam parte do sistema satânico. Por isso que a Bíblia nos fala que vem do mundo e não vem de Deus. Logo, se habita em nós essas coisas que procedem do mundo, somos do mundo, são as pessoas do mundo, é nelas que habita essas coisas. Paulo, lá no livro de Coríntios, capítulo 6, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, a gente vai ler mais na frente com mais calma, mas ele diz que não há comunhão da luz com as trevas, nem das coisas de Cristo com as coisas do maligno. Lá na frente a gente retorna para esse texto. E aí no versículo 17, do texto que a gente estava lendo, de 1 João, capítulo 2, ele termina esse trecho dizendo: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nós temos que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. E nós temos uma explicação de que todas essas coisas que estão no mundo, elas passarão, mas que nós não passaremos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E isso me lembra, mais uma vez, que esse mundo aqui é temporal. Ele é finito, ele tem prazo de validade, ele tem data para acabar. Mas nós não. Nós somos seres atemporais que vamos viver pela eternidade. E vamos viver pela eternidade, colhendo ou com as consequências daquilo que nós fizermos nesse períodozinho da nossa existência. De forma alguma, eu estou dizendo que nos salvaremos ou que as nossas atitudes são capazes de nos salvar, os irmãos sabem disso, mas as nossas decisões, a forma como nós vivemos aqui, nesse período de tempo que nós estamos, vai nos conduzir, através de Cristo Jesus, é claro, a um período de eternidade com Ele, em nome de Jesus. E eu já disse isso aqui outras vezes, e é algo que eu sempre me pego pensando, mas eu vou dizer de novo. Nos falta perspectiva, eu imagino. Às vezes, temos uma falta de perspectiva em entendermos verdadeiramente que é um período curto da nossa vida que nós estamos aqui. A nossa estadia nessa terra, ela é passageira e limitada. Se comparada com a eternidade, é uma fração de segundo. E logo tudo isso acabará. E essa falta de perspectiva que muitas vezes nós temos faz a gente perder o foco daquilo que é importante, daquilo que deveria ser o foco da nossa vida, o foco da nossa existência e da nossa passagem aqui nessa terra.
O Salmo 103, versículos 15 e 16, Salmo 103, versículo 15 e 16, ele diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, diz assim, 1 Pedro 1, 24, diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Somos pó. Durante a nossa estadia, que é rápida aqui. O Salmo 90, versículo 10, muito conhecido nosso, diz que os dias da nossa vida, Salmo 90, versículo 10, diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo muito vigor, 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, não nos lembrarmos disso a todo momento e acharmos que temos muito tempo aqui nessa terra, faz-nos perder esse foco. Faz-nos achar que temos muito tempo. A vida aqui é muito longa, então temos tempo para fazer todas as coisas aqui. Imagine se você soubesse, imagine se algum de nós, ou se todos nós soubéssemos aqui, o dia da volta de Jesus. Nós estaríamos vivendo hoje da mesma forma que nós estamos vivendo? Se nós soubéssemos o dia da volta, do retorno, estaríamos fazendo e agindo e vivendo da mesma forma que temos vivido? E aí eu quero abrir um parênteses aqui, eu estava lendo a Bíblia esses dias com Esther, a gente, né, a rotina diária lá de casa, e aí, na Bíblia dela infantil, obviamente, e aí a gente chegou justamente nessa passagem, né, de Mateus 24, 35, ali, o texto, vou ler um pouquinho, tá, irmãos, mas não tem problema, Mateus 24, 35, ali até o 44, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí ele diz no 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O texto compara o dilúvio, né, com a vinda de Cristo. E aí ele diz lá no 38, né? Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E, obviamente, não há, né, nos nossos dias nenhum mal, nenhum pecado em comer, beber, casar, dar-se em casamento. Não é isso que a Bíblia fala, mas é que eles estavam desapercebidos, eles estavam desatentos, eles não estavam prestando atenção naquilo que estava para acontecer. Tinha alguém construindo uma arca e os homens estavam ali desatentos. Por isso que o texto diz: vigiai. Vigiai e orai, para que não sejam pegos desapercebidos, para que não sejam pegos de repente. No texto de Lucas, sobre a mesma passagem ainda, Lucas 21, versículo 7... os discípulos perguntam a Jesus: mestre, quando sucederá isto? Jesus falando sobre o fim dos dias. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E aí o versículo 9 diz: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Pulando para o 32, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E especificamente o 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Mais uma vez, somos alertados sobre as preocupações deste mundo, sobre sobrecarregar o nosso coração com as coisas dessa vida e dessa terra. Quando Jesus vai voltar, nós não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, ninguém sabe. Sabemos que vai acontecer, que é uma verdade e que nós precisamos estar preparados. Então imagina você e eu, se nós tivéssemos em mente todo dia, ao acordarmos, todos os dias, nós acordarmos com a certeza e o pensamento e a memória, a lembrança de que eu sou um peregrino nessa terra. O meu tempo aqui está se esgotando. Hoje é um dia a menos da minha vida aqui nessa terra e em breve Jesus voltará. Imagina você ter em mente, ou nós termos em mente, todos os dias quando acordarmos, que Jesus está voltando e pode ser hoje o dia da volta de Jesus. Nós precisamos viver uma vida como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, porque essa é a verdade. A qualquer momento, Jesus pode voltar. E nós precisamos estar atentos, vigiando, orando e vivendo uma vida que agrada ao coração do Pai. O verso 34 que nós lemos, Jesus nos alerta sobre o envolvimento do nosso coração com as coisas desse mundo. As duas primeiras, claramente, são pecados, né? E dessas coisas aí, os nossos discípulos tendemos sempre a nos afastar, né? Ele fala da orgia, da embriaguez. Então, no livro, o Watchman também aborda, dizendo que as coisas que claramente são pecado, essas nós, os verdadeiros discípulos, tendemos sempre a nos afastar. Mas a terceira coisa que Jesus lista ali, no versículo 38 de Mateus 24, ele abre uma janela de possibilidades nas nossas vidas. Jesus nos alerta para que o nosso coração não fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Ou seja, para que nós não nos envolvamos tanto com as coisas daqui, dessa terra, ao ponto de sermos pegos desprevenidos com as coisas de lá, com as coisas do céu. Precisamos de foco, precisamos viver os nossos dias olhando para o alvo. E aí nós lembramos prontamente do texto de Hebreus 12, não tem como não lembrar. O texto de Hebreus 12, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Muito conhecido esse texto nosso, para que nos desembaracemos do pecado, né? As duas primeiras menções lá, da orgia e da embriaguez, mas também do peso que nos assedia todos os dias. E esse peso são as coisas, podem ser, as coisas do mundo que nos envolvem e tendem a roubar o nosso coração. O versículo 2 ainda do texto de Hebreus 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. William sempre gosta de lembrar o aperfeiçoador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Essa deve ser o nosso primeiro pensamento quando nós acordamos de manhã. Vivamos com essa ideia de que somos peregrinos nessa terra. Essa terra é um tempo finito e nós precisamos viver aqui, durante esse tempo, olhando para Jesus, sem nos desviarmos, sem perder o foco. Enquanto eu fazia aqui, eu me lembrei de uma coisa simples, de uma coisa, né, infantil, da época da escola, quando a professora dizia assim: quem terminar a tarefa pode largar, né? E aí, meu amigo, ninguém olhava nem para o lado, né? Quando a professora dizia: olha, terminou a tarefa, está liberado, pode ir para casa. A gente olhava nem para o lado, né? Todo mundo focava, quer dizer, tinha uns que olhavam para o lado para afilar do coleguinha, né? Para acabar mais rápido, né? Mas, enfim, o objetivo era claro, né? A missão também era clara. O foco em terminar a tarefa visava a recompensa de largar mais cedo, de ir embora logo.
E aí o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que nós também conhecemos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. É mais um lembrete para que nós não nos envolvamos nas coisas desta vida. Ah, Caio, então a gente vai fazer mais nada. Não, não é isso que eu estou falando. E a gente chega lá, mas os irmãos nos conhecem, sabem que não é isso. Mas não podemos deixar que os nossos corações fiquem sobrecarregados com as atribuições, com as rotinas, com as coisas, com tudo em que nós nos envolvemos no nosso dia a dia. Porque estamos em serviço e o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou, Cristo Jesus. Na ministração do último domingo, Paulinho falou sobre o livro de Neemias, e mais uma vez nós lemos o texto lá de Neemias 4, que mostrava que os trabalhadores ali da reconstrução do muro, eles tomavam, né, as cargas, cada um, Neemias 4,17, né? Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma, empunhava a arma. Ou seja, aqueles homens não estavam dispersos. Aqueles homens não estavam se envolvendo com as coisas que não era a missão deles fazer. A missão deles era levantar, reedificar o muro da cidade. E eles não estavam dispersos, eles estavam atentos, eles estavam vigiando, eles estavam fazendo a obra de forma atenta, sem dispersão. Mas, repito, me parece que o decorrer dos anos nos tira esse foco. Nós perdemos a perspectiva de que somos passageiros nessa terra. E aí nós enrolamos demais com as coisas dessa vida. O nosso coração naturalmente vai se envolvendo com as coisas deste mundo. E aí eu, rapidamente, listei aqui algumas coisas que facilmente nos envolvem. Lembrando, tá, irmãos? Estou compartilhando com vocês algo que o Senhor falou para a minha vida. Nós nos envolvemos muito facilmente com as nossas carreiras e os nossos empregos. Muito facilmente. 2 grupos de pessoas principais eu gostaria de destacar aqui. Facilmente, nós nos entregamos à nossa rotina de trabalho, às nossas carreiras, aos nossos empregos, aquilo que nós temos construído. Especificamente 2 grupos. Há um grupo de pessoas que amam o que fazem, os seus trabalhos, e se apaixonam pelos seus empregos. E eu repito, irmãos, não há mal nenhum em ser um bom empregado, não há mal nenhum em gostar do que faz, ao contrário, é bênção. E, inclusive, é o nosso campo de atuação, né? O nosso ministério, o ministério da reconciliação que Jesus nos deu, são as pessoas do trabalho que nós temos acesso e, às vezes, só nós temos acesso. Então, somos discípulos naquele lugar e precisamos ministrar o reino, falar do amor de Deus, ministério da reconciliação. Não há mal nisso, não é pecado gostar do que faz. O problema, irmãos, é que a questão é que nós precisamos ter em mente que o nosso trabalho faz parte do sistema desse mundo, que é um mundo finito e limitado, feito nós já vimos. Não podemos deixar os nossos corações se envolverem com as nossas carreiras, os nossos empregos, os nossos trabalhos, de forma que aquilo ocupe todo o nosso coração. Esse é o primeiro grupo de pessoas, aqueles que amam o que fazem. Há um segundo grupo de pessoas que, ainda que não amem aquilo que fazem, o fazem muito bem e o fazem com muito esmero, né? Se empenham muito em fazer aquilo. Normalmente, ou às vezes, porque almejam algo melhor. Então, às vezes nós sabemos que, a depender do trabalho e da forma como nós executemos, há uma promoção, há algo que facilite, que seja bom para a gente, um regime diferenciado, alguma coisa que tenta nos apegar ao nosso coração. E aí, muitas vezes, nós nos vemos nesse ritmo de trabalho, né? Porque queremos algo melhor, eu vou trabalhar bem, eu vou ser um excelente trabalhador, porque vou ter um aumento, vou ter uma promoção, alguma coisa assim. Repito, precisamos ser excelentes trabalhadores, precisamos ser e fazer como quem faz para o nosso Senhor, mas não podemos nos envolver a tal ponto de sobrecarregar
o nosso coração. Precisamos lembrar, o nosso trabalho também é finito e é temporal. É um período de tempo que nós estamos aqui nessa terra. O nosso trabalho não é o fim em si mesmo. Ele é o meio pelo qual Jesus nos colocou e nos enviou, o nosso ID, para ministrar o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu anotei. Facilmente nos envolvemos com as nossas carreiras. O segundo ponto é que alguns de nós facilmente se envolve com uma vida projetada, uma vida idealizada, a vida dos sonhos, digamos assim. Alguns de nós permitem que os nossos corações sejam tomados por um desejo, uma realização, uma ambição de alcançar algo, chegar, trabalhar, lutar, até alcançar o ponto da vida dos sonhos. Muitas vezes nós estamos descontentes, né, com alguma coisa da nossa vida e nos propomos a mudar de situação. Novamente, irmãos, não há pecado nisso. Então, nós fazemos um plano, nós traçamos metas, objetivos e nos esforçamos muito para alcançar. Trabalhamos duro por isso. Glória a Deus, não tem pecado nenhum nisso. Mas há alguns momentos na nossa vida em que nós nunca estamos satisfeitos. Há pessoas que são movidas pelo fato de sempre quererem conquistar algo a mais, sempre quererem estar um passo maior, sempre querer alcançar algo que ainda não foi alcançado. Então, isso se torna uma busca incessante por algo que ainda não alcançamos. É quase como uma obsessão. E aí, há uma série de problemas, né? Mas, para ficarmos em 3, há um sentimento de ingratidão e de murmuração, de nunca estarmos satisfeitos de onde nós já chegamos. Há um sentimento de frustração, porque nunca estamos onde nós gostaríamos de estar. E há um envolvimento do nosso coração em sempre buscar algo a mais. Alguém que está, eu anotei aqui, alguém que está constantemente buscando por algo que ainda não tem, é alguém que entregou o seu coração a essa busca. O coração foi tomado por essa busca. Novamente, perdemos a noção de que este mundo é passageiro e que o nosso lugar não é aqui. O texto de 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nada trouxemos para o mundo e nada vamos levar dele. Repito, não há pecado em querer uma condição melhor, tá, irmãos? De forma alguma. Não podemos deixar que isso roube o nosso coração. E aí, um subtópico desse tópico número 2, que é o nosso envolvimento com a vida dos sonhos, especificamente aqui, né, mais especificamente para os homens, né, para os maridos, é o envolvimento do nosso coração com a nossa condição financeira. Né? Quando a gente fala, né, de recursos financeiros, quando a gente fala de orçamento, especialmente os maridos têm um peso, né, em relação a isso. E é uma situação delicada, é um assunto delicado de se tratar, né? Em geral, nós, maridos, deve acontecer com você também, tenho certeza, com alguns de vocês. Estamos constantemente procurando meios de melhorar a nossa situação financeira. Constantemente. É algo que passa pela cabeça dos maridos. Novamente, em si só não é pecado, tá? O problema é roubar o nosso coração. E aí, isso às vezes sobrecarrega o nosso coração. É um pensamento repetitivo, é um pensamento pesado no nosso coração de que precisamos ganhar mais, precisamos arrumar uma outra fonte de renda, precisamos melhorar a nossa situação financeira. Eu anotei aqui, né? Paulinho falou por esses dias aí na reunião que a gente estava tendo, o tal do freelance, né? O tal do plantão, misericórdia, né? O pessoal da área de TI, o pessoal da área de saúde, o pessoal da área de educação, não pode ver um plantão, não pode ver uma aula extra que já quer pegar, né?
É ou não é? Aquele memezinho que tem lá, me solta, tem um plantão ali, eu quero pegar, me solta, tem uma aula extra ali, eu quero pegar. E é verdade, né? A gente, às vezes, sempre que tem a oportunidade, a gente acaba se envolvendo com essas coisas. E nós precisamos ter cuidado. Na continuidade do texto de 1 Timóteo, que nós lemos 1 Timóteo 6, 7 e 8, 1 Timóteo 6, 9 e 10, ele diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências. E aí ele faz o link, irmãos, perfeito, da concupiscência daqui com aquela concupiscência que ele falou lá no texto de João, da carne, do olho e da soberba da vida. Porque o amor de dinheiro, nós conhecemos esse texto, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Precisamos, nós, maridos especificamente, ter cuidado com os nossos corações, ter cuidado para não nos envolvermos demais. O quarto item que eu listei aqui é, às vezes nós nos envolvemos demais e sobrecarregamos o nosso coração com a nossa aparência. Em um mundo cada dia mais virtual e cada dia mais de aparência, tudo é online hoje em dia, 24 horas por dia nós estamos conectados, temos acesso a todo tipo de conteúdo. Tudo que você quiser você acha na internet. E aí surgem os padrões de beleza, surgem os padrões impostos pela sociedade, surgem os padrões de moda, surgem os padrões do que é chique, do que é brega, do que é bonito, do que é feio. E muitas vezes alguns de nós, especialmente os jovens, deixam sobrecarregar os corações nessa busca com a questão da aparência. Precisamos ter cuidado para não sermos sobrecarregados por algo que não está no coração do Senhor, por algo que é puramente um padrão de beleza, uma ditadura imposta por uma sociedade. Uma busca desenfreada por beleza, uma busca desenfreada pela sua aparência, por estar na moda, por ter as coisas, e às vezes isso sobrecarrega o nosso coração. Precisamos ter cuidado com aquilo que alimenta as nossas almas. O quinto ponto que eu listei aqui é que às vezes nós nos envolvemos demais com o que as pessoas vão achar de nós. Nos preocupamos muito, sobrecarregamos os nossos corações com aquilo que as pessoas vão achar de nós. E aí, o texto de Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29, diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa viver aquilo que vem de Deus do que o que vem às pessoas. O texto de Gálatas 1, versículo 10, diz assim, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Temos que estar preocupados com o que o Senhor acha das nossas vidas. Temos que nos portar e termos um coração voltado para agradar ao Senhor e obedecer às suas ordens, não com o que as pessoas vão achar de nós. Não podemos sobrecarregar os nossos corações com aquilo que as pessoas, preocupados com aquilo que vão achar de nós. Há pessoas que ficam aprisionadas nesse tipo de pensamento. Mas se eu falar isso, mas se eu fizer isso, mas se eu tiver tal comportamento, ficam aprisionados. Nós precisamos ter cuidado para não ficarmos presos nesse tipo de pensamento e, enfim, precisamos de Jesus nas nossas vidas, trazendo libertação. O último ponto desses que eu listei aqui, e esse sim, talvez, em alguns momentos, chega a roubar de verdade os nossos corações e tornando-se pecado, é o envolvimento dos nossos corações com os prazeres dessa vida, especialmente o entretenimento. Já fomos ministrados sobre isso também, mas o Senhor me lembrou disso nesses dias. Às vezes o nosso coração fica sobrecarregado de tanto entretenimento, de tanto querer agradar o próprio coração, querer arrumar sempre coisas para usufruir dos prazeres dessa vida. Precisamos tomar cuidado para que não nos envolvamos demais com as coisas desse mundo. Novamente, não ameis o mundo.
Foi aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. O texto de Filipenses, capítulo 4, o iniciozinho do versículo 5, diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Para todas as áreas da nossa vida, há uma porção do Senhor nela. Há uma medida que precisamos buscar no Senhor. Senhor, o meu trabalho, há uma medida para o meu envolvimento no meu trabalho. Senhor, com o cuidar da minha saúde, a questão da aparência, também não vamos ser desleixados, mas há uma medida para o cuidado do nosso corpo, da nossa aparência. Com a questão financeira, há uma medida do Senhor. Para todas as coisas há uma medida, uma resposta e uma direção do Senhor. E nós precisamos buscar isso nele, apresentando diante dele as nossas questões, as nossas situações e buscando nele a medida dele. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A Bíblia é muito clara sobre a situação das coisas desse mundo, a situação das coisas dessa terra. 1 João, capítulo 5, nós conhecemos também. 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É uma sentença. O mundo inteiro jaz no maligno. E aí, voltando para aquilo que nós comentamos lá no início, o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo escreve, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 16, Paulo escreve dizendo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós, e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí eu pintei o meu aqui. Há uma frase do Senhor, dizemos que nós somos povo dele. Nós não somos povo desse mundo. Nós somos povo do Senhor. O texto de Romanos 12, também muito conhecido, Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas esse conformeis aí, vejam, não é, e até pode ser, mas não é apenas aquele significado de que estou conformado, não é aquele não vos conformeis, não estejam conformados, pode ser também, mas há um outro sentido que algumas outras versões trazem, que é conformar como tomar a forma, se amoldar, assumir a forma. Então, algumas outras versões trazem assim, a NVI, por exemplo, traz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. A NAA traz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Há uma outra versão que diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não podemos tomar a forma. Não podemos nos, compactuar. Não podemos nos entregar. Não podemos assumir uma postura, uma forma do sistema e do padrão deste mundo. Porque nós não podemos amar as coisas que estão nesse mundo. Não pode haver comunhão entre as coisas da luz e as coisas de Deus. Tiago, o livro de Tiago, capítulo 4, Tiago 4, versículos 4 e 5, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, é muito pesado, é muito forte a declaração. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito forte, é muito pesado. Jesus é a nossa vitória contra esse mundo, e é para Ele
que nós precisamos olhar e é Ele que nós precisamos buscar todos os dias. O texto de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículos 1. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Então vejam que há um contraditório, né? Norte e sul. Aqueles que amam ao mundo e aqueles que amam a Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos. Versículo 4, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus, nós, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Porque está escrito que todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo. Aos Gálatas, Paulo escrevendo, capítulo 6, versículo 14, ele diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse deve ser o sentimento que habita em nós. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. No livro de João, Jesus faz uma declaração que eu botei aqui. Linda a declaração de Jesus acerca de nós. João 17, versículo 13, diz assim: mas agora vou para junto de ti, Jesus falando, né? E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, a palavra de Deus, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo, assim como Jesus não é do mundo. Jesus, com essa declaração, veja que importância que ele dá. Nós temos a mesma naturalidade de Jesus, a mesma nacionalidade de Jesus, digamos assim. Jesus não é daqui e nós não somos daqui. Nós somos de um outro local, que não é esse mundo. Naquele nosso livreto verdinho, aquele livreto da edificação que nós temos, da semente, o fruto, há uma frase lá que eu li há muitos anos e que sempre me lembro. Diz assim: melhor que dizer que Deus tem um propósito na minha vida é dizer que Ele tem um lugar para mim dentro do seu propósito eterno. Ao invés de dizer Deus tem um propósito para a minha vida, eu digo Ele tem um lugar para mim dentro do seu propósito eterno. Nós, no propósito eterno de Jesus, temos um lugar que não é fora do mundo. Gente, que contradição é essa? Como é que a gente vem falando de mundo o tempo inteiro, que não devemos amar o mundo? Então vamos embora? Não, não vamos. Há um lugar para nós dentro do propósito eterno de Deus que precisamos realizar aqui, nesse mundo. João, capítulo 17, a continuidade, versículos 15 e 16, Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tires do mundo, que os guarde do mal. Aí, no capítulo 8, voltando um pouquinho, no versículo, lá em João, capítulo 8, versículo 12, e aí são dois textos que eu vou ler eles juntinhos, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Vejam, num texto ele diz: eu sou a luz do mundo. No outro ele diz: vós sois a luz do mundo. Porque temos a mesma naturalidade, nacionalidade de Jesus. Não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo, mas precisamos brilhar a luz de Cristo neste mundo, para a glória de Deus. Isso está escrito em Mateus 5, versículo 16.
assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Não somos desse mundo, estamos desse mundo. Não podemos nos envolver com as coisas desse mundo e temos que brilhar a luz de Deus diante dos homens, para que o nome de Jesus seja glorificado. Marcos 16, a grande comissão, o que é que ele diz? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Repito, não somos, estamos e temos uma missão para fazer aqui. E para fazer essa missão, nós não podemos nos envolver com as coisas desse mundo. Não podemos sobrecarregar o nosso coração com as coisas desse mundo. Amém, irmãos? Precisamos guardar o nosso coração. Precisamos cuidar para não nos envolvermos demais com as coisas desse mundo. Há um ano atrás, acho que em março, abril do ano passado, nós compartilhamos uma palavra sobre o coração, e aí revendo a palavra, revisitando essa palavra, porque, embora a ministração de hoje, aquilo que o Senhor tem falado a mim, e eu queria compartilhar com vocês, não seja especificamente sobre o nosso coração, mas é difícil falar de amor e não vincular o tema ao coração, né? É difícil falar não ameis o mundo, amemos a Deus e não vincular ao nosso coração. Então, 3 textos eu trouxe sobre daquela ministração do ano passado, só para complementar aqui e nos lembrar mais uma vez. Todos os 3 textos, todos vocês sabem de cor, mas para lembrar, Mateus 6, 19 a 21, diz: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Se o nosso tesouro está envolvido nas coisas desse mundo, o nosso coração está envolvido demais nas coisas desse mundo. Mateus capítulo 12, 33 e 34, diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mau e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio, o nosso coração. São textos apenas para nos lembrar de que não podemos sobrecarregar o nosso coração. Os nossos tesouros, o nosso tesouro não está nessa terra. Não adianta ajuntar tesouros nessa terra. Precisamos viver o nosso tempo aqui, ajuntando tesouros lá no céu. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por fim, meus irmãos, o maior mandamento que temos, que todos nós conhecemos, ele diz respeito ao amor. Mateus 22, versículos 36 e 37. Nós conhecemos, meu Deus, já lemos isso 1000 vezes. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E aí eu reforço, de todo o teu coração. Ora, se o nosso coração ama ao Senhor, nosso Deus, completamente, todo, não há nada que esteja fora do todo. O todo é tudo. Se o nosso coração ama ao nosso Deus completamente, não há espaço para amar outras coisas, as coisas desse mundo, enquanto estivermos aqui. Este é o grande e primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento: amar ao Senhor sobre todas as coisas. Para terminar, há um trecho do livro de Watchman Nee que eu trouxe, uns 2 ou 3 parágrafos, só porque achei muito precioso e queria compartilhar com vocês. Não queria usar as minhas palavras, mas queria transcrever, queria ler, no caso, né, aquilo que foi escrito pelo autor. Que ele diz assim: a nossa libertação do mundo começa não ao deixarmos isto ou aquilo,
senão ao vermos tal como se fosse com os olhos de Deus. Não é deixando isso ou deixando aquilo. Vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. É vendo com os olhos de Deus que o mundo está sob uma sentença de morte. Esse mundo jaz no maligno. Fazendo uso da figura com que começamos este capítulo, é assim que ele começa, diz assim: caiu a grande Babilônia. Agora, a sentença de morte se decreta sobre aqueles que estão vivos e não sobre os mortos. E, num sentido, o mundo, entendam, ele diz aqui, o mundo é uma força viva que persegue e busca os seus súditos. É algo como nós vivemos, o mundo perseguindo os seus súditos. Mas ainda que seja verdadeiro, que quando se pronuncia uma sentença de morte, ela seja futura, ela é certa. Ela é certa. Uma pessoa que se encontra sob sentença de pena de morte não tem futuro além dos confins da sua cela. Do mesmo modo, o mundo, estando sob sentença, não tem futuro. O sistema do mundo ainda não sofreu a justiça de Deus, mas isso acontecerá e é certo. As coisas mudam radicalmente quando nós enxergamos isso. Aí ele diz aqui: como cristãos, comemos e bebemos, mas fazemos isso sabendo que comer e beber pertencem ao mundo e que junto com ele estão sob sentença de morte e, portanto, não podem exercer domínio sobre nós. Comer e beber aqui foi só um exemplo. As coisas desse mundo estão sobre esse domínio do mundo e não podem exercer domínio sobre nós. Ele dá um exemplo. Suponhamos que você recebe a notícia que... Me perdi aqui, só um minuto, irmãos. Suponhamos que as autoridades municipais decretam que a escola ou a empresa onde você trabalha vai fechar. Imagina, a autoridade municipal lá diz que a escola que você trabalha, a empresa que você trabalha vai fechar. Enquanto você recebe essa notícia, compreende que não tem mais futuro para você naquele local de trabalho. A tua atitude em relação ao trabalho muda no mesmo instante em que fica ciente que fechará. É verdade. Se você está no local que você sabe que vai fechar, naturalmente o seu comportamento mudou. Outro exemplo, ele diz: suponhamos que o governo decida fechar um banco. Você se apressará a depositar nesse banco uma grande quantia de dinheiro ou passará bem longe dali e nem um centavo depositará naquele banco, porque aquele banco não tem mais futuro. Não depositarás nada, pois não se espera nada dele. Por fim, para finalizar, ele diz: na verdade, devemos dizer que o mundo está sob um decreto de fechamento. Não há futuro para esse mundo. Uma revelação da cruz de Cristo compreende para nós o descobrimento desse fato, que através dela tudo o que pertence está sob sentença de morte. Continuamos vivendo no mundo e fazendo uso das coisas mundanas, mas não podemos ficar construindo um futuro com elas, pois a cruz desfez toda a esperança que havia nesse mundo. A cruz do nosso Jesus Cristo, podemos dizer assim, arruinou as perspectivas do mundo e não há nada neste mundo pelo que viver. Vivemos por Ele, para Ele, e não podemos nos enrolar com as coisas desse mundo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. E o ótimo ali sabia bem do que estava vivendo, passou muito tempo preso, com sentença de morte. Então ele falava com muita propriedade do Senhor, queridos. Muito importante o processo de avaliação da nossa vida. Processo de avaliação periódica. Todo curso que se preza de longa duração tem um processo de avaliação periódica. É verdade ou não é? Ninguém faz um curso de medicina de 6 anos e no final vai fazer uma prova com tudo. Se acertar, é médico. Se não acertar, volta para o primeiro ano. Vai sendo feito avaliações periódicas. A avaliação periódica nos ajuda, nos livra de surpresas desagradáveis. Nos ajuda a consertar a rota,
a ajustar o que precisa ser ajustado. A avaliação periódica é algo extremamente bom, porque nos livra de, quando chegarmos na avaliação final, temos surpresas desagradáveis. E o Senhor, nessa noite, Ele nos encorajou a fazermos uma avaliação periódica da nossa vida. Nós somos discípulos, estamos no curso de aprender a fazer todas as coisas que Jesus nos ordenou. O Senhor nos matriculou num curso. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, fomos batizados nas águas. Nós fomos matriculados no curso. Você tem uma matrícula diante do Senhor. Nós estamos no curso de aprender a fazer todas as coisas que Jesus ordenou. Essa não foi a ordem, não foi? Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a guardar. Eu e você estamos aprendendo. E o Senhor permite que tenhamos avaliações periódicas para, se for necessário, ajustar o nosso rumo, consertar. E nós louvamos ao Senhor porque hoje o Senhor trouxe essa preciosa palavra para nos avaliarmos. Amém? Avaliarmos à luz do Senhor. Mas Paulo, quando é que o Senhor vai voltar? Não sei. Eu acho que eu não... Querido, mas para quem morreu, já se efetivou a volta do Senhor. Amém? Quem morreu, morreu, o Senhor voltou. Porque a palavra fala que depois da morte não resta mais nada a não ser o juízo. Então, o Senhor pode voltar a qualquer momento, sim, onde teremos a nossa avaliação final, e todos nós iremos ouvir do Senhor: vem, servo e serva bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nós cremos nisso. Mas, ao morrermos e não sabemos quando isso pode acontecer, para nós já é o tempo da avaliação, porque mais nada poderemos fazer. Aquele que vai para a sepultura, mais nada pode fazer. Por isso a importância de não sermos negligentes, irmãos, no período em que estamos sendo avaliados pelo Senhor. Amém? Avaliados diante do Senhor como um cuidado, como um amor do Senhor. Amém? É um Pai que ajusta, aleluia, vai nos ajustando, nos moldando para sermos a imagem do seu Filho. Fomos criados para isso, amém? Sermos transformados à imagem do Filho amado do nosso Pai, nosso irmão Jesus. Aleluia. Coloca a tua vida dentro do Senhor, com muita simplicidade. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que o teu Espírito não seja Caio, nem tampouco nem a minha voz, nem a minha cabeça. O teu Espírito, Senhor, aquele que sussurra no meu interior, que eu consigo identificar a voz, o teu Espírito venha ministrando no meu coração. O que é que precisa ser ajustado, Senhor? Tantas coisas ouvimos, Senhor, mas o que é que Tu inclinasse o nosso coração? Espírito Santo, Tu que nos sonda, nos conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Antes que existíssemos, Tu já estavas conosco, ainda sem forma, Tu já estavas conosco. Não queremos ser negligentes diante da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Enquanto o Caio falava, ministrava pelo Senhor aqui, me lembrei de um cântico antigo do Asaf Borba, que antes a gente não tinha os meninos ainda, Giovanni e Felipe, mas é uma canção que nós ministramos assim que eles nasceram, que diz assim: Te quero, filho amado, em conflito com o mundo, por causa de um amor profundo por Jesus. Te quero, filho querido, totalmente comprometido com a eterna luz, com a eterna luz. Eu te quero, filho amado, com Jesus sempre ao teu lado, trilhando um caminho estreito. Queridos, mais do que uma canção, nós pais, aqui vai para todos os pais aqui. Os teus filhos precisam ver em você esse conflito com o mundo. Na hora de você ver coisas, na hora de você trazer coisas,
na hora de você mostrar para Ele onde está o teu coração. Na nossa casa, nós somos quem somos. Eu não estou dizendo que fora disso você é outra pessoa. Mas ali os nossos filhos veem a essência dos nossos corações, sem nenhuma capa, sem nenhuma máscara. Verdadeiramente o que os nossos corações buscam. Se há uma busca por algo desenfreado que tem tirado os nossos olhos de Cristo, isso ensinamos aos nossos filhos. Então essa palavra vai para nós, pais. Que os teus corações estejam em conflito com o mundo. Conflito. Do mundo não quero nada. Jesus disse, nada tenho neste mundo. Nada. Mas eu quero dizer para você um testemunho bem rápido. Eu estou estudando pelo aquele aplicativo Duolingo, quem conhece? Muito conhecido, né? Acho que Paulo também estava estudando por ele. Chega um momento, num nível lá, que eles fazem uma conversa, e você tem que ouvir a conversa, e no final tem uma pergunta. E no meio da conversa, a menina apresenta a namorada da família. E eu fiquei... eu acho que eu não entendi bem o inglês aqui. Aí eu fui ler, eu fiquei pasmo, irmãos. Eu fiquei tão em conflito na hora que eu disse, não, isso aqui, neste aplicativo, e o Senhor me lembrou agora, é este mundo. É este mesmo mundo que quer desviar os nossos corações. É esse mundo que quer desviar os corações dos teus filhos. É esse mundo que quer levar os teus filhos para uma adoração a algo que vai tirar dos seus corações a pessoa de Cristo. Então, de novo, chega em casa, fala para o teu filho isso. Te quero, filho amado, em conflito com o mundo. E que os nossos filhos vejam esse conflito, os nossos corações. E os nossos corações, em primeiro lugar, o reino de Deus. Paulo, queria repartir com vocês isso. Que música é essa? Você não é nem nascido. Asaf cantou essa música no casamento do filho dele. O filho dele casou esse ano. Foi uma música que o Senhor deu quando o filho nasceu. Era um bebê, hoje é um rapaz de 25 anos, 26 anos. E no casamento dele, que foi esse ano, lá em Porto Alegre, o ano passado, no final do ano passado, ele ministrou esse cântico muito lindo, um canto que o Senhor deu quando o bebê nasceu, o menino nasceu. E o menino casando, e ele continuou ministrando. Que seja o cântico também na nossa vida. Amém, queridos?